Bom dia, alunos do SESG, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje será para os alunos do 6º ano. A disciplina que nós iremos tratar é Redação. Nós iremos continuar com o assunto da aula passada, que é Memórias. Nós iremos fazer hoje uma produção textual. Nós vamos guiar vocês para vocês saberem como vocês devem realizar a produção textual, ok? Então, você já sabe que nessa aula você vai trabalhar. Então, não é só para assistir. Você vai pegar o seu caderno, sua caneta e volte, que a gente espera, ok? Então, você vai pegar o seu livro didático e vai abri-lo na página 86 e nós iremos até a página 87, certo? Ao pegar o seu livro didático na página 86, você logo verá no final da página, no meio da página para baixo, produção escrita, memórias. Encontraram? Para quem não tem o livro, está aí, a página do livro, é na página 86. Então, já começa falando assim, memórias. O texto que você leu nesse capítulo contam fatos acontecidos e experiências vividas por seus autores. Recorde a seguir algumas características do gênero memória. Então, quero lembrá-los dos textos que nós lemos. Nós lemos aquele que falava sobre um carro, vocês lembram? Álbum de família, em que ele relatava que o pai dele havia comprado um carro, que foi a primeira vez que ele andou de carro, lembram disso? Nós temos ainda os automóveis invadem a cidade, é uma pessoa que estava falando sobre quando não tinha muitos automóveis, que a vida era menos poluída, as cidades eram menos poluídas, lembram? Então, acredito que tenha sido só esses 3 textos, que são memórias. Então, vocês têm que lembrar desses textos e nós iremos continuar a aula falando sobre esse mesmo assunto que é memórias. Então, aqui ele está mostrando para vocês que existem algumas características de memória que você precisa lembrar. Quais são? As primeiras dela é texto que relata uma experiência vivida no passado, geralmente com uma reflexão no presente. O que isso quer dizer, gente? Que você vai lembrar de algo que já aconteceu, que não é um presente, não está acontecendo agora, já aconteceu há muito tempo atrás. E você vai falar sobre ela, não apenas falar e narrar, mas fazer uma reflexão em cima do que você viveu. Uma reflexão agora, no presente. 2. Referência ao tempo e ao espaço em que se passou o acontecimento relatado. Então, você tem que lembrar o tempo, você não vai só contar, você vai dizer como era aquele tempo, quando foi. Então, normalmente, nas 2 memórias, vocês vão ver que eles citam o tempo em 1900 e pouco, vocês lembram? Os 2 falam sobre isso. Então, o tempo é muito importante em memória. Vocês têm que lembrar em que ano, qual a data, o período, certo? Descrição do espaço das pessoas envolvidas. Então, é uma narrativa, então você vai ter que lembrar como é o espaço. Que é o espaço, gente? O lugar onde aconteceu a narrativa. O lugar onde foi que aconteceu a sua história. Então, você tem que descrever, fazer uma descrição de como era o lugar, de como eram as pessoas, quem é que estava com você. Então, uso dos verbos no pretérito. O que é pretérito, gente? Passado. Então, você nunca vai relatar como se fosse o agora. Não, você vai lembrar, aconteceu, como aconteceu, eu fui, eu estava, eu vivi, eu corri, eu comprei, tudo no pretérito. E, por último, uso da primeira pessoa. Ou seja, o eu ou o nós. Você vai ter que se envolver, vai ser em primeira pessoa, ou do singular ou do plural. Ok, gente? Vamos continuar. Agora você também vai produzir o seu texto do gênero memórias, contando um acontecimento importante ou especial em que você viveu. Esse texto vai compor o portfólio que você vai produzir na finalização desse projeto. Vocês também podem publicá-lo em um blog pessoal, da turma ou da escola. Leia as orientações a seguir. Então, gente, olha só. Essa parte aí falando sobre você compor um portfólio. Um portfólio seria um conjunto de obras que você produziu, ou textos, ou imagens, certo, gente? Mas como a gente está desse jeito, sem ter aulas, não tem como a gente ler o texto de vocês, saber como é que está, mas quando a gente voltar, a gente pode pensar nessa ideia, tá? De produzir cada um faz os seus textos, o seu conjunto de textos com as imagens, certo? Assim como a gente viu em memórias, que você tinha que bater uma foto, lembra, uma selfie, fazer uma comparação com uma foto que alguém bateu sua. Então, todas essas produções que vocês fizeram, tanto de imagens como de textos, nós podemos fazer algo quando nós voltarmos, certo, gente? Então, vamos continuar.
Na próxima página que nós iremos abrir é a página 87. Olha aí. Procure uma foto, olha como é que você vai produzir. É qualquer forma que você vai produzir? É qualquer coisa que você vai escrever? Não. Procure uma foto ou um objeto pessoal que faça você se lembrar de algo que viveu no passado. Então, olha só. A gente vai trabalhar com foto. Você pode olhar no seu celular, no celular da sua mãe, no seu álbum de fotografias aí na sua casa, e você vai procurar uma foto. Uma foto que você está numa praça, ou que você foi para a praia, que você está no museu, que você está na rua passeando, ou um aniversário. Olha só. Então, você vai achar uma foto e, a partir dessa foto, você vai fazer a sua memória, lembrando o que foi que aconteceu, onde você estava, com quem você estava, narrando o que aconteceu. Certo? Então, olha o que está pedindo para vocês aí. Pense um pouco sobre esse acontecimento. Por que ele é especial para você? Por que vocês bateram uma foto? Por que foi especial? Então, você vai explicar isso na sua memória. Depois, anote algumas informações sobre o que você vai relatar. Então, aqui tá mostrando como é que você vai fazer pouco a pouco a sua memória, o seu texto. Então, está mandando você primeiro anotar algumas informações que você achou que é importante que você vai relatar. Tipo, esse dia é aniversário de fulano. Nesse dia eu comprei um presente, saí para comprar um presente. Então, você vai colocar algumas informações que você acredita ser importante para escrever seu texto. Letra A. Quando e onde ocorreu esse fato? Então, você vai ter que lembrar onde foi, onde é que você estava. Descreva o espaço deste acontecimento. Então, você vai descrever tudo e onde você estava. Na casa da minha avó, ela é assim, a casa é em tal lugar, a casa é de madeira, a casa de alvenaria, um condomínio, um apartamento, é uma casa de praia. Você vai narrar onde você estava, vai descrever primeiro o espaço. Que pessoas, além de você, participaram da situação? Então, você vai lembrar quem é que estava com você quando você bateu essa foto, onde você estava, quem é que estava com você. C. Qual é a ordem dos acontecimentos que você vai relatar? Planeje o início, o desenvolvimento e o fim do texto, anotando algumas palavras ou frases para orientar a escrita. Então, você tem que saber onde você vai começar. Olha o que eu falei. A foto você bateu no aniversário, mas você pode começar falando que você foi convidado, que você saiu para comprar um presente. Olha, antes da foto. Então, tem que ter um início, tem que ter um meio, tem que ter um fim a sua história. Como foi que terminou? O que foi que aconteceu no final da história, certo? D. O que foi marcante para você nessa experiência? Por que você bateu uma foto? Por que esse dia foi legal? Você guardou essa foto? O que foi marcante? Então, você vai falar, nessa foto eu conheci fulano, ou não. Ou, foi importante porque foi muito divertido nesse dia e tal. Letra E. Ao se lembrar desse acontecimento, você fez uma reflexão sobre ele? Se sim, o que você pensou? Só lembrando vocês que nas memórias não é só você narrar, não é só uma narrativa, porque senão vai ser um conto, senão vai ser uma crônica, vai ser um outro tipo de gênero. A memória, você tem que fazer uma pequena reflexão. Esses dias foram legais. Olha só, você pode fazer uma reflexão lembrando que se foi um lugar que você estava, que hoje em dia você não está podendo ir. Por quê, gente? Porque nós estamos de quarentena. Então, começa a fazer uma reflexão, tentando lembrar como é importante viver em comunidade, em estar junto com outras pessoas, em estar em um ambiente festejando algo ou passeando. Então, tente lembrar, trazendo agora para esse presente que nós estamos, em que a gente já não pode mais se juntar assim, ter muitas pessoas juntas, passeando, saindo, viajando, né? Indo para a praia, não pode. Então, faça uma reflexão do momento que você estava para o momento de agora, ok? Agora, no caderno, escreva um rascunho de suas memórias. Lembre-se das características principais do gênero, sintetizadas no início da sessão. Então, você já pode começar a produzir a sua memória. Comece contando, leia os textos que nós estudamos, veja quais são as características para você não escrever de qualquer jeito. Não escrever como se fosse um poema. Quero lembrá-los vocês, que vocês têm que escrever como, gente? Em parágrafos, começando com letra maiúscula, passando um dedinho, lembra? Coloque um título na sua memória. Praça da República, Praça da Batista Campos. Então, lembre onde você estava, ok? Quarta. Releia o seu texto e verifique, letra A, se você utilizou adequadamente os verbos no passado e as referências do texto. Olha, gente, isso aqui já é para quando você já produziu, você já tem o seu texto pronto e agora ele está mandando você revisar.
Então, você vai olhar se os verbos estão corretamente no passado. Não coloque eu compro. Aí não, você vai falar eu comprei, eu estava, eu comi, sempre no passado, certo? Se há palavras muito repetidas que podem ser substituídas por sinônimos sem comprometer o sentido do texto. Uma das coisas que eu sempre falo para vocês muito é vocês têm que tentar escrever não como se você estivesse falando. Você não vai escrever, o que eu sempre reclamo é desse aí. Só porque é uma narrativa e você vai continuar, você fica colocando o aí. Não, gente, tire isso daí, pelo amor de Deus. Então, palavras repetidas. Se você ficou falando depois, você não precisa ficar repetindo a mesma palavra. Pense em palavras que são sinônimos. A gente viu sinônimos aqui no livro. São palavras que têm o mesmo que, gente? Significado. Então, pense, ao invés de falar depois, você fala em seguida. Entendeu? Então, pense em palavras para poder substituir e não deixar muito repetitivas as palavras no seu texto. Mais uma revisão. Se você utilizou os sinais de pontuação de forma adequada, lembrando que tem que ter parágrafo. Você não vai escrever um texto grandão lá sem pontuar, gente. Então, um parágrafo termina, começa na outra linha com letra maiúscula, coloque o ponto. Lembre-se de colocar as vírgulas para não ficar um texto muito comprido, cheio de frases, sem uma vírgula, sem nenhuma pausa. Ok? Quinta, reescreva o seu texto em uma folha de papel avulsa. Olha o que ele está falando, já que você já consertou, já tirou as palavras que se repetiram, colocaram adequadamente as pontuações, ele quer que você reescreva o seu texto fazendo as alterações necessárias. Então, você vai escrever agora valendo, certo? Leia o seu texto para os colegas depois de lhes mostrar a foto ou objeto que você escolheu. Então, essa última aí não dá para fazer, mas a gente vai fazer um dia, quando a gente voltar para a escola. Então, é isso, gente. Escolha a sua foto, faça seu texto, evite repetições, coloque um título no seu texto, embora não esteja pedindo aqui, certo, gente? Porque textos têm que ter títulos. Ou vocês leem algum texto por aí, pega o livro de vocês e procura se tem algum texto que não tem título. Não tem. Então, coloque o título no seu texto, ok? Então, é isso, gente. Muito obrigada por assistir a aula. Resolva as atividades, que a gente vai olhar tudo isso, gente. Vocês têm que ter aprendido alguma coisa nesse tempo, durante essas aulas. Se a gente não conseguir, lógico que vai ser tudo revisado, mas alguma coisa, gente, de 100%, 25% você aprendeu, a gente já está num bom caminho, ok? Então, fiquem em casa, lavem as mãos, evitem sair. Eu sei que agora liberaram um monte de coisa, mas tentem evitar, gente, ok? Fiquem em casa e se protejam. Tchau, até mais.